Então, vamos falar um pouquinho da identificação microbiana e a importância na estratégia de contaminação. Vou me apresentar, o Tiago já falou um pouquinho. Então, minha primeira grande conquista na vida é ser a mãe da Alice e a esposa do Rodrigo. Eu sou farmacêutica, formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, em Minas Gerais, especialista em gestão e engenharia da qualidade pela PUC Minas. Eu tenho 16 anos de atuação nas áreas de produção estéril de medicamentos e embalagens, controle de qualidade microbiológico e biotecnologia. Atualmente sou supervisora de controle microbiológico e biotecnologia na Eurofarma, né? Então, a gente falou um pouquinho desse marco regulatório no Brasil, queria lembrar isso para vocês, porque a gente traz uma perspectiva do quanto esse assunto que a gente está falando é importante hoje. Então, alguns pontos são extremamente importantes hoje no Brasil. Nós temos uma RDC, né, que é a 658, substituiu a 317, que trata-se das boas práticas de fabricação. É a nossa Bíblia. Então, é a Bíblia dentro da indústria. Então, é extremamente importante, ela dispõe sobre as boas práticas de fabricação de medicamentos, né? O Brasil aí também, ele é membro, né, de várias agências regulatórias hoje, porque ele está numa cooperação, que ano passado, se eu não me engano, ano passado, né, a gente fez essa harmonização com o PIX, então, com isso a gente acaba harmonizando, né, essa cooperação das agências, então, a gente ganhou aí a diminuição das auditorias, reduções de custo, mas a Anvisa também, a nossa agência regulatória é muito boa, tá? Bastante robusta, os auditores ganharam bastante treinamento, foram bastante treinados, e, né, hoje, por exemplo, a AMAT, que é a agência da Argentina, ou a DIGEMID, que são agências aí regulatórias de outros países, aceitam o relatório de inspeção da Anvisa. Então, é extremamente importante o marco regulatório que está no Brasil. Fora que o Brasil, né, ele é membro do o ICH, tem dois guias extremamente importantes, que é o ICH 9 e o ICH 10, né? E agora a gente está no momento, que é um momento aí que a gente está fazendo os gaps e as revisões dos nossos processos, porque ano passado a Comissão Europeia, né, homologou o seu guia de boas práticas com a revisitação do anexo 1. E o anexo 1, com a questão do PIX, ele vai ser completamente, a IN 35, ela vai ser completamente alinhada ao anexo 1. Então, grande parte do que você encontra dentro do anexo 1 vai se refletir na 658. Então, por que eu trago isso para vocês? Para vocês entenderem a importância da estratégia de contaminação. Para eu entender a origem e as fontes de uma contaminação, não tem como eu não identificar um micro-organismo. Se eu não identifico o micro-organismo, eu não sei as origens da contaminação, eu não posso estabelecer um CAPA, uma ação corretiva de forma efetiva, e com isso, também eu posso estabelecer, com a identificação do micro-organismo, eu posso estabelecer controles, posso fazer a parte preventiva de toda a nossa estratégia de contaminação, inclusive a mitigação de riscos, ou seja, eu identificar os riscos e ter estratégias para mitigá-lo. Então, para a gente falar um pouquinho de identificação microbiana, já falei um pouco, ela é essencial para a tomada de decisão na indústria. Por quê? Porque ela está relacionada à importância do micro-organismo. Então, o micro-organismo é o RG dele. Eu vou contar para você quem é aquele micro-organismo. Quando eu conto, eu sei o habitat dele, eu sei as possíveis, né, interações que ele vai ter com o ser humano, eu sei o nível de preocupação que eu vou estabelecer em relação àquele micro-organismo. É um micro-organismo inócuo, ou seja, um micro-organismo que não tem, né, nem se ele entrar em contato com o ser humano, ele não é patogênico. É um micro-organismo patogênico, é um micro-organismo que ele é indesejável, né? Então, ela é essencial para a tomada de decisão na indústria. Eu
já falei com vocês, ajuda a mitigar os riscos, né? Então, quando eu consigo identificar o micro-organismo, eu proponho ações. Então, eu vou ali saber a origem da contaminação. Ah, cresceu um coccus aqui, né? Um coccus gram-positivo. Coccus gram-positivo, geralmente nas indústrias, ele está relacionado às técnicas de paramentação. É adequada e não inadequada. Está relacionado, por exemplo, à lavagem de mãos. Então, eu consigo olhar para aquela identificação do micro-organismo e mitigar os riscos, ou seja, propor ações melhores, né? E essencial para determinar a estratégia de contaminação e seus controles, né? Atacar de forma efetiva. Nós temos aí várias técnicas, né? A gente pode fazer a distinção entre gram-positiva e gram-negativa, distinção apenas de gênero, né? Alguns tipos de identificação nos possibilita dessa forma. Identificação em gênero e espécie, nós temos provas bioquímicas, kits, MALDI-TOF, que também é uma técnica bacana, sequenciamento 16S. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês das técnicas, para a gente depois entender melhor como cada identificação pode afetar aí na estratégia de contaminação. Então, já falei um pouquinho que a gente tem várias técnicas aí. Acho que para a maioria das pessoas não é novidade, eu trouxe algo simples aqui só para a gente relembrar. Então, eu faço uma distinção, eu faço uma categorização, né? O GRAM, a técnica de GRAM, ela é extremamente importante. Bem antiga, seja qual técnica que você tem, você sempre tem no laboratório um reagente de GRAM. Por quê? Porque ele te ajuda, né? Às vezes precisa de uma tomada de decisão rápida, né? E, por exemplo, grãos negativos, eles não são bem-vindos, por exemplo, no sistema de água, né? Eles são formadores de biofilme, por exemplo, né? Então, às vezes, eu acho ali, abaixo do meu limite de alerta num sistema de água, uma bactéria, e eu falo, tá abaixo do meu sistema de água, eu não vou identificar, né? Não tenho opção de identificar tudo, mas pelo menos eu tenho a opção de fazer um gram e entender que eu tenho uma gram negativa. Então, já me acende um sinal de alerta e eu posso fazer uma identificação em nível de gênero e espécie. Então, essa categorização dos micro-organismos, ela é extremamente importante. Fora que a técnica de gram, ela ainda é utilizada para que, às vezes, eu possa poder utilizar outras formas de identificação, como, por exemplo, tem kits que eu preciso comprar o cartão gram negativo ou gram positivo. Então, o que diferencia uma bactéria gram negativa da gram positiva é justamente a parede, né? A estrutura da parede ser mais espessa e possuir o peptidoglicano. Então, ela cora de forma distinta. Vou mostrar para vocês. Como que é essa técnica, né? Essa técnica é uma técnica barata. É uma técnica barata, rápida. Então, eu faço um gram rápido. Eu não preciso, né, de muitas horas do analista. Não preciso de um nível de treinamento altamente especializado para utilizar essa técnica. Então, é uma técnica boa? Todas as técnicas de identificação, gente, elas são aplicáveis. Depende, né, da gente ver a viabilidade, ou seja, onde eu vou aplicar, qual que é a melhor técnica. Então, eu trouxe aqui rapidinho, a gente faz uma coloração com corante violeta, né, que é um corante solúvel em água, aí ele vai penetrar na parede do micro-organismo, né, a gente coloca uma solução de mordente, que é o iodo, faz a lavagem com álcool, depois a gente aplica a safranina, que é um contracorante, né? As bactérias gram-positivas, elas retêm. As bactérias gram-negativas, elas não retêm. Então, as gram-positivas, elas ficam coradas em roxo, meio azulado, e as gram-negativas, elas não retêm o corante violeta e elas só ficam com contracorante, que é a safranina. Então, essa é uma técnica bacana, utilizada aí há mais de 200 anos e que pode ser utilizada mais para categorização em um grupo maior. Ela
me aponta o caminho, é o início de uma investigação. Sabe quando ela é boa para ser utilizada? Por exemplo, às vezes eu preciso fazer ainda um repique, ou seja, passar um micro-organismo por um meio de cultura, né, novo, eu preciso de uma colônia nova para poder fazer a identificação, mas eu já preciso de uma tomada de decisão rápida. Eu posso fazer um GRAM, pelo menos para saber, para iniciar as minhas investigações, por exemplo, no resultado fora de especificação, ou numa investigação de monitoramento ambiental. Às vezes ela nos ajuda a complementar. Trouxe aqui, né, só para vocês verem a diferença de gram positiva e gram negativa, e sempre refletindo que essa é uma técnica bacana e barata. Hoje tem algumas automatizações dessa técnica, tá, gente? Bem bacana. Alguns fornecedores já lançaram um kit gram, algo que faz automático, né? Mas, assim, a gente precisa entender se, às vezes, aquele valor, a viabilidade daquele valor, é melhor você investir numa técnica que vai te dar mais precisão. Mas se você faz muito grão, também é uma boa ideia. Depois, nós vamos falar um pouquinho das provas bioquímicas. Então, as provas bioquímicas, elas utilizam, né, a gente utiliza de vários tipos de meios, substratos, para poder caracterizar os micro-organismos. Então, ela é uma junção de várias, por isso que são provas. Então, elas são uma junção de várias provas químicas, bioquímicas, nas quais eu vou olhando para as reações bioquímicas que acontecem nos meios de cultura, vou juntando todas essas provas, caracterizando, né, distinguindo os micro-organismos. Então, por exemplo, eu vou lá e fiz o GRAM, né? Agora eu vou olhar para as bactérias gram-negativas. Então, eu vou lá e vou fazer, por exemplo, uma prova de oxidase, vou fazer, por exemplo, uma prova de catalase. Por exemplo, quero diferenciar um estafilococcus, vou fazer uma DNase. Então, eu vou juntar ali várias provas bioquímicas e caracterizar o micro-organismo. É uma técnica que, assim, ela é uma técnica, ela não é tão barata, né? Mas é uma técnica de fácil aplicabilidade, né? Então, eu também não exijo um alto treinamento, eu não preciso de um analista altamente treinado em algumas etapas, né? Mas são provas que muitos laboratórios ainda usam, né? Porque depende do que você precisa. Eu vou ter um sequenciador numa empresa que eu tenho, né, no final do mês eu não tenho, uma empresa só de produtos sólidos, por exemplo, nas quais eu não obtenho grande quantidade de crescimento microbiano. Eu vou ter um sequenciador, que é um equipamento de mais de 2 milhões de reais lá parado? Não. Então, se eu consigo caracterizar dessa forma, ótimo. A gente sempre tem que pensar em viabilidade, né? Existe, sim, uma diferença entre as técnicas de precisão, mas a gente tem que pensar também em viabilidade financeira, enquanto essa técnica ela agrega ao custo final de produto, onde que essa técnica é melhor empregada. Não adianta, por exemplo, eu comprar um sequenciador que eu tenho 200 análises no dia, ele processa 40, por exemplo. Então, são coisas que nós temos que pensar, né? Então, não existe uma técnica melhor que a outra em termos de viabilidade, né? Existe sim em termos de precisão e caracterização. Aqui a gente já consegue caracterizar, né, em nível de gênero, espécie, né? Mas muitos laboratórios ainda usam. Alguns substituíram pelos kits, né? Aqui eu trouxe até, né? Muita gente já que trabalha com micro já deve lembrar que a gente fazia esse tubinho rampado aí, né? E olhava em DOL positivo, em DOL negativo, né? Muitos analistas faziam o mesmo tubinho. Hoje você encontra eles para vender, né? E aí você tem uma série, o teste de Rugai, né? Você tem aí uma série de meios que você vai utilizar, dependendo do tipo de micro-organismo, da caracterização pelo GRAM. Então, essa também é uma forma de identificação. Então, assim, se eu tenho, eu obtenho 200 mil colônias para 200 colônias dia para identificar, né?
ver fazendo aí mais de 1.000 ao mês. Essa técnica não é uma técnica aplicável, né? Eu vou gastar muito tempo do analista. Então, é sempre isso que a gente tem que olhar. Mas é uma técnica bacana, que pode ser utilizada. Então, a gente parte, né, de uma categorização macro, que é o GRAM, e a gente pode afunilar para uma categorização menor. Então, eu faço também a identificação do micro-organismo, né? E aí, pensando nessas dificuldades, a gente tem também a questão dos kits, né? Os kits, hoje, a grande maioria das indústrias, até do cosmético, o pessoal do cosmético usa bastante, né? Utiliza o kit. Então, o kit, ele é como se fosse uma prova bioquímica em miniatura. Então, a gente vai ali, você vai ter substrato cromogênico, fluogênico, e você vai colocar, vai ali preparar uma solução padronizada do seu micro-organismo, né? Isso, gente, é extremamente importante, tá? Coisas que são importantes, sempre a gente lembrar. Kit, ele precisa ser validado, né? Os meios de Rugai que nós usamos, eles precisam de promoção de crescimento, né? O Grow Promotion aí, né? A capacidade nutritiva, como algumas pessoas conhecem, né? A gente precisa primeiro garantir que esse meio está adequado, aprovado, né? O kit, a mesma situação. Kit, para ser utilizado, ele precisa ser validado, né? Como que eu valido? Minimamente os 5 micro-organismos conhecidos aí da USP. Então, se o meu kit identifica gram negativo, eu tenho que realmente pegar um gram negativo que eu conheço, e é uma cepa padronizada, ADCC, né, rastreável. Vou pegar e vou preparar uma solução com inóculo padronizado, e aí eu vou testar esse kit, eu vou validar, né, com toda aquela questão das validações, olhando para precisão, exatidão, né? Depois que eu fizer esse trabalho, eu posso utilizar o kit para identificação de micro-organismo. Então, qual que é a vantagem do kit? Lá na prova bioquímica, você tem que fazer muitas vezes manual. O pessoal faz até mesmo uma tabelinha, né? Essa tabelinha, deu oxidase positiva, eu vou lá e marco num cartãozinho. Deu catalase positiva, eu vou lá e marco. Só que, qual que é a vantagem do kit? O kit, gente, ele acompanha o software. Então, a pessoa vai ali lendo e ela não vai precisar fazer aquele trabalho gigante lá da prova bioquímica, vai no final, juntando todas essas colorações, o que, que a gente faz? A gente faz um inóculo padronizado, coloca em contato com esses reagentes e a partir daí, né, eles vão, como vocês podem observar aí, eles vão mudando de cor. E essa cor caracteriza os micro-organismos. Então, tal sequência é a Pseudomonas aeruginosa, por exemplo. Então, ele vai ter um software que também precisa ser validado, tá? O pessoal de validação de sistemas computadorizados precisa olhar, entender, né? Então, isso é importante, tá? Então, a gente precisa usar o kit, não é só eu comprar um kit de um fornecedor. Isso é algo que vocês têm que ficar bastante de olho aí, porque é algo que em várias auditorias, né, é pedido. Então, você precisa demonstrar que aquele kit de fato identifica o que você está falando, que ele identifica, tá? A gente tem muitos kits bons aí no mercado, e é fácil de trabalhar, né? Requer a padronização de inóculo, então você tem que ter alguma forma de padronizar esse inóculo, você tem que preparar uma suspensão, ou você pode fazer isso com UV, com uma transmitância conhecida, ou você pode fazer uma diluição, né? Até você conseguir contar o seu inóculo. Tem várias formas de trabalhar, você pode fazer, né, por densitometria, mas precisa ser um inóculo padronizado, tá? Para o kit funcionar. Agora nós vamos falar um pouquinho da técnica de Maldi-Toff. Eu até depois vou compartilhar os slides com vocês, deixei o link aqui. É bem interessante, tá? Essa técnica, gente, é uma técnica que o pessoal olhou lá para o fisicoquímico, né? E buscou a metodologia do espectro de massas,
Então, o que acontece? É uma técnica bastante rápida, tem várias vantagens. Qual é a melhor vantagem dela? É que você não precisa, muitas vezes, de uma colônia fresca. Então, você pode ali, você vai, na verdade, pegar uma alçada, né, daquela colônia, vai colocar ela na base, ele tem uma matriz, né? Essa matriz, ela vaporiza, né, o micro-organismo, e aí você tem um defletor, um acelerador de partículas, e por diferença de peso aí, essas proteínas do micro-organismo, elas vão aí se comportar de, por conta do peso molecular de forma distinta. E você forma um espectro, né? Você forma ali a identidade. Então, você forma, vamos comparar aí com, como se fosse um cromatograma físico-químico, né? Você forma ali uma identidade. Então, só aquele micro-organismo tem aquele cromatograma. Desculpa, aquele espectro. Então, eu caracterizo o micro-organismo, né? Pela questão da massa molecular. Qual é a vantagem dessa técnica, Lília? Ah, uma técnica cara? Né? A cara é a aquisição do equipamento, gira aí em torno de 2 milhões de reais. Mas a análise em si ela não é cara. Tem poucos reagentes, né? É bastante rápido. Então, você consegue identificar um micro-organismo com cerca de 5 minutos entre preparo e colocar no equipamento. Então, se a sua indústria, se o local que você trabalha é um local, por exemplo, Lília, trabalho com liberação paramétrica, ou seja, libero para o mercado, né? Sem ainda, meus testes são todos controle em processo, eu libero para o mercado, porque eu confio, sem esperar alguns resultados. É um assunto de uma outra aula, mas só trazendo, por exemplo, essa questão cresceu aqui um micro-organismo, preciso identificar rapidamente. Técnica super adequada. Ela é cara, mas ela é rápida. Olha, meus produtos, eu preciso de agilidade para liberação, né? Tem produtos que eu preciso liberar rapidamente, tem consumo rápido, faturamento rápido. Olha, Lília, meu centro de distribuição, ele está cheio. Então, eu preciso que esses produtos sejam liberados rapidamente, mas eu não libero e não posso, né? Por exemplo, no caso de monitoramento ambiental, eu não posso liberar um produto sem dar tratativa para o monitoramento ambiental. Então, eu preciso identificar de forma muito rápida. Essa é a técnica mais adequada, né? E é extremamente importante, ela é mais barata que o sequenciamento genético, né? E o mais importante a gente ficar de olho aqui é que precisa sempre atualizar. Como que funciona essa técnica? Eu tenho uma biblioteca aqui no meu equipamento, então ela compara essa sequência que gerou, né, com o espectro com os espectros que ela tem lá na biblioteca dela. Então, quando eu compro de um fornecedor, eu preciso, né, ter essa biblioteca validada, eu preciso sempre atualizar essa biblioteca, então a atualização tem que ser constante, né? Então, isso é algo que a gente precisa escolher. E outra coisa também, olhar para a biblioteca do fornecedor. Muitos fornecedores têm uma biblioteca muito voltada para as análises clínicas, porque essa técnica, por exemplo, de identificação microbiana, ela está extremamente presente lá a identificação microbiana está extremamente presente lá nas análises clínicas, né, gente? Eu vou lá e faço um antibiograma. Para eu usar o antibiótico correto, eu preciso saber qual é a bactéria, né? Então, a maior parte, né, dessas bibliotecas, tem muita biblioteca que ela está muito relacionada às análises clínicas. Isso aí não é bacana. Por quê? Se você está dentro da indústria, o tipo de micro-organismo que você precisa, geralmente são os micro-organismos de ambiente, são os ambientais, né? São aqueles que são trazidos infelizmente, pela maior fonte de contaminação, que são as pessoas, né? Ainda nos processos. Então, olhar para a biblioteca é extremamente importante. Técnica muito boa, recomendo vocês a olhar o vídeo depois, que mostra bem bacana certinho como isso é feito. E aqui é super importante, a gente às vezes, principalmente fungos, tá, gente? Fungos a gente tem uma dificuldade aí, porque muitas vezes algumas técnicas, né, os kits, às vezes nos pedem uma colônia fresca.
e fungo precisa de no mínimo 5 dias de incubação para crescer. Essa técnica aqui não, né? Você já faz de imediato, né? Então, eu trago aqui para vocês, por exemplo, um comparativo mesmo, né? O método químico tradicional, né? Que aí a gente vai ter aí recultivo de colônia, o repique, nós vamos ter que passar para os meios, aguardar, né? O Malditoff, preparação da amostra, é só coletar, colocar na matriz, né? E você tem cerca de 2 minutos, né? Para processar, né? Então, você libera em um dia. Aqui você libera o resultado de 3 a 5. Então, é aquilo que a gente voltou a falar lá no começo. Qual técnica é essencial? Depende da minha urgência, da minha necessidade, né? É extremamente importante, tá? Sempre olhar a questão de viabilidade. Mas o importante é identificar o micro-organismo, sabendo quem é. Aqui é brincar de ser FBI, saber quem é o micro-organismo que está ali presente nas suas fontes de contaminação. E por fim, eu trago aqui a técnica de sequenciamento, né, genético, né, aí a gente trabalha com 16S, 16S é a região que a gente identifica, né, no sequenciamento genético. É uma técnica muito precisa, eu identifico a nível de gênero, espécie, né, essa técnica aqui, gente, é a mesma técnica que a gente usa lá para o teste de COVID, né? Que é a questão da amplificação da amostra através de uma enzima, né? Que é uma enzima polimerase. Então, é uma técnica super precisa, né? Hoje eu trabalho com esse tipo de técnica, que é o sequenciamento, né? É uma técnica, inclusive, de desempate, mas já trabalhei com as demais técnicas, né? Tem também sempre um questionamento das pessoas em relação a custo, realmente é uma técnica de alto custo. Ah, então para que eu tenho um sequenciamento, né? Depende da escolha da empresa. Por exemplo, situações de biotecnologia, eu preciso caracterizar de fato o micro-organismo. Eu não preciso saber, por exemplo, se é só E. coli. Eu preciso saber se é E. coli modificada, né, transfectada, se é aquela E. coli de fato. Então, eu preciso de precisão, né? E é uma técnica de desempate. O que é interessante hoje para a gente aí na indústria? É que muitas empresas prestam, né? A gente tem vários fornecedores aí que prestam a identificação por essas duas últimas técnicas que eu falei, o MALDI-TOF e o sequenciamento genético. Então, se você trabalha com kit, mas você quer uma assertividade, vou dar um exemplo, um case para vocês aí que já aconteceu, né, comigo. Alguns kits, né, devido a ter micro-organismos que são muito próximos, né, tem micro-organismos, inclusive, que eles eram caracterizados dentro da mesma família. E aí depois, né, com a questão do sequenciamento 16S, eles foram, né, criar uma própria família para eles, um próprio gênero ali para eles, mas eles são muito próximos, inclusive nas provas bioquímicas. E aí, às vezes, você coloca no kit e ele te dá um micro-organismo. E aí você fala, nossa, mas esse micro-organismo nesse lugar, nossa, tá estranha essa fonte de contaminação, hein? Aí você pensa assim, vamos fazer um teste, vamos fazer uma técnica de desempate. Onde que eu desempato isso tudo? Com sequenciamento. Já aconteceu de a gente jogar no kit e dar uma certa pseudomonas, quando você vai para o sequenciamento, dá outro tipo de pseudomonas caracterizado. E às vezes, gente, faz diferença. Por exemplo, quem trabalha com limite microbiano sabe que é bem diferente uma pseudomonas aeruginosa, uma pseudomonas fluorensis, por exemplo. Eu estou pesquisando a pseudomonas aeruginosa, mas aí eu tenho que entender que é um representante da classe, que todas as pseudomonas devem ser olhadas com atenção, mas são micro-organismos distintos. Então, é um micro-organismo indesejável, mas não é o patógeno de interesse que eu estou procurando naquele momento. Então, assim, isso é extremamente importante. Então, a identificação aqui por sequenciamento, né, ela é uma das melhores técnicas.
E aí, se a empresa tiver a possibilidade de ter, não preciso ter o sequenciador aqui dentro, né? Eu posso mandar para o externo fazer. É extremamente importante e interessante, tá? Falei um pouquinho das técnicas, agora vamos falar da estratégia de contaminação, né? A gente vai falar o que é, como escolher cada técnica, os impactos da identificação, tá? Então, o que é estratégia de contaminação? Esse termo ele começou a ser muito utilizado pela Comissão Europeia, pelos guias de GMP, nas letras do FDA, que são as cartas que o FDA usa, né, para nos informar. O FDA tem esse papel quando ele encontra, por exemplo, algum fornecedor que não está adequado, alguma empresa que ele foi não está adequada, ele faz como se fosse um letter, uma carta informativa. Então, né, veio no guia GMP, veio nas questões do FDA, e hoje, quem trabalha com microbiologia, se não sabe, gente, precisa saber. Estratégia de contaminação. Peguem o anexo 1, leiam, por quê? Hoje é o que está se falando, né? Ele começou a vigorar a partir de 22 de setembro, se eu não me engano, de 2023, que foi o prazo adequado, e tem uma parte do Mediafil, que agora nem é chamado mais de Mediafil, né? É enchimento asséptico, processamento asséptico, né? Que vai ser, que nós temos até 2025 para adequar. Mas o que é estratégia de contaminação? Nada mais é que entender todas as fontes de contaminação da minha instalação, quais as interações eu tenho entre equipamento, processo, pessoas, paramentação, fluxo de materiais, entender como isso agrega ao, a, como isso agrega dentro do processo e qual é o impacto de cada um desses componentes na contaminação. Para eu entender as origens e, a partir daí, eu criar um documento, um QRM, mitigando os riscos, entendendo os riscos, mitigando os riscos, né? Então, ela precisa, para ela ser eficaz, né, e eu conseguir avaliar de forma holística, ou seja, eu olhar para tudo dentro da instalação, a minha estratégia de contaminação ela precisa estar bem definida. E a partir dela é que eu consigo ter um CAPA, colocar um CAPA em vigor de forma efetiva. Ou seja, o que é um CAPA? Né? Um plano de ação no qual eu tenha ações bem estruturadas e que estão diretamente ligadas à fonte de contaminação. O que quer dizer isso em linha simples? Não adianta, por exemplo, gente, eu ter uma contaminação no meu sistema de água e não olhar para tudo, né? Não olhar para os processos, por exemplo, de sanitização, não olhar para os processos de amostragem. Então, isso tem que ser holístico. Não olhar para as fragilidades que eu tenho e corrigi-las. Então, a estratégia de contaminação é isso: entender a origem, identificar o microorganismo, saber a contribuição desse microorganismo e estabelecer ações, né, baseadas de forma holística, ou seja, qualidade holística, olhando para o todo, né? Essa palavra também, se vocês não se acostumaram, é um termo, um jargão muito comum dentro da indústria e que hoje também né, em todos os lugares que você possa discutir sobre as questões regulatórias, a questão holística, olhar para o todo. Ou seja, eu não posso implementar uma ação, por exemplo, somente para uma linha produtiva. Eu tenho que implementar para todas as linhas produtivas. Eu não posso implementar, por exemplo, uma ação diferenciada só para uma análise específica, sem olhar o contributo das demais, por exemplo. Então, quais são os principais elementos aí na estratégia de contaminação, né? Eu vou olhar para os projetos da planta e do processo, né? Equipamentos, instalações, pessoal, controle de matérias-primas, incluindo os controles em processo. Gente, extremamente importante olhar para fornecedor, tá? Lembrar que o que entra dentro da empresa, ele pode trazer consigo contaminações. E aqui é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós,
no Brasil, nós não temos grandes produtores de insumos, de IFAs, né, de recipientes. Então, a gente traz tudo de China, Índia, de vários locais do mundo. E aí, a gente, às vezes, traz um micro-organismo que, às vezes, é estrangeiro, né? Eu brinco assim, um estrangeiro, mas que faz um estrago bem grande, né? Então, aqui é algo que, né, quem tiver a possibilidade de participar da pós, a gente vai conversar, que é qualificação de fornecedores em microbiologia, fornecedor de meio de cultura. Gente, fornecedor de meio de cultura, fábrica de meio de cultura é lugar que tem que auditar, tá? Presencialmente, não auditoria de terceira parte, nada disso, documentalmente. Entender qual é o processo do cara, porque é algo que você está trazendo para dentro da sua fábrica, né? Recipientes e tampas de produto, então muita gente não dá a devida importância à embalagem, né? Trazer ali a embalagem traz micro-organismos esporulados, gente, tem que prestar atenção, né? A gente falou isso, né? Aprovação de fornecedor, né? Principalmente aqueles fornecedores que a gente fala que vocês vão ouvir muito esse termo ainda, single use, né? Que hoje que se fala muito aí nas linhas produtivas, né? Uso único, para quê? Para evitar justamente contaminação. Então, uma mangueira lá da linha produtiva, eu não posso ficar utilizando ela diversas vezes, né? Não posso ficar esterilizando ela diversas vezes. Além dela ter que estar validada, muitas mangueiras que eu não consigo ali provar a minha validação de limpeza, tanto em questão de, né, do ativo, quanto em questão microbiológica, ela precisa ser uso único, né? Esterilização de componente, é isso que eu estou falando, tem que prestar atenção no seu fornecedor, né? Avaliações de risco do processo, todo o meu processo de validação, que eu falei um pouquinho aí, precisa estar validado, tá, gente? Então, ó, validação, principalmente validação de limpeza, suave, gente, uso de suave, suave precisa ser validado e bem recuperado. Suave recupera pouco, abaixo muitas vezes de 50%. Então, processo de validação de limpeza, a gente precisa ser bem assertivo, tá? Isso é muito importante dentro da estratégia de contaminação. Cresceu na validação de limpeza, precisa identificar, né? Monitoramento ambiental, extremamente importante. Limpeza. Toda indústria ela precisa ter um programa de limpeza. Então, sanitizantes precisam ser, né, testados, testes de validação aí de saneantes, de eficácia de saneantes, né? Precisa ser realizado. Então, não posso utilizar qualquer saneante, precisa ser validado, né? O tempo de contato, a efetividade desse saneante. Então, tudo isso, gente, tudo que a gente fala, que a gente vai falar dentro da pós, tudo isso é importante para a estratégia de contaminação, né? Para que a fábrica ela tenha. O que é essa estratégia? O que é ser estratégico? É prevenir. A fábrica conheça as origens da contaminação, as fontes, né, dessa contaminação e possa agir de forma preventiva. Então, é o que nós falamos aqui de visão holística. Então, produto, processo, material, monitoramento. Então, eu tenho um programa de contaminação aí, um controle da contaminação holístico. Então, essa estratégia de contaminação, controle da contaminação, ele tem que ser definido de forma multidisciplinar. Então, não é só a microbiologia, né? É a produção, é a garantia, é a validação, todo mundo aí em prol de que estabelecer controles para a estratégia de contaminação. Então, vou trazer alguns exemplos aí para a gente falar um pouquinho do monitoramento ambiental, né? Dos exemplos que a gente pode ter em aplicação. Por exemplo, no monitoramento ambiental, para que eu preciso identificar? Avaliação de tendência, gente. Tendência da área. Como a área está se comportando? O que eu obtenho naquela área? Qual que é a microbiota residente daquela área? O que é daquela área, ou seja, sempre cresce? O que é um micro-organismo que não é trazido daquela área? Quais são as condutas dos operadores, né? Qual é a tendência do que aparece ali? Preciso identificar no monitoramento ambiental.
conduções das investigações de monitoramento ambiental. Se eu não identificar, eu não sei a origem. E dentro de um processo produtivo, tanto na indústria farmacêutica quanto na indústria cosmética, nós temos vários fatores. E viés também, tá, gente? Então, assim, para ser holístico, para ser robusto, né, a gente precisa saber qual micro-organismo é. Por exemplo, estou lá na área produtiva, né, tive uma contaminação por uma paramentação inadequada. Né, eu fiz entrevista com os operadores, não consegui descobrir a origem. Quando eu identifico o micro-organismo, eu vou saber, né? Está ligado à sujidade, está ligado, né, à não lavagem de mão. Teste de limite microbiano também, que é popularmente conhecido como contagem, né? Que é o teste aí principalmente para produtos não estéreis, né? Alguns conhecem como biocarga, ou seja, a determinação de quanto de micro-organismo eu posso ter nos produtos, por isso que ele chama limite microbiano, né? Então, por exemplo, dentro do monitoramento ambiental, qual que é a perspectiva? Todos os micro-organismos que eles são detectados em área de grau A e B. Então, só trazendo um pouquinho de conceito para vocês aqui. Dentro das indústrias farmacêuticas, as áreas elas são classificadas. Elas são classificadas, né, de acordo com as questões de HVAC. E aí a gente tem grau A, grau B, grau C. Para os injetáveis eles precisam ser produzidos em grau A, que é um grau de limpeza, né? Vamos falar dessa forma, assim, um grau de limpeza, né? No qual eu não posso ter crescimento microbiano. Então, aí está influenciado as trocas de ar, toda a questão de limpeza, tudo isso categoriza uma sala como um grau A ou grau B. Então, entenda que são as zonas críticas, as áreas críticas, né? Todos os micro-organismos que crescem nessas áreas, eles precisam ser identificados. Por quê? Pela qualidade do produto, para o lote envolvido, para o status geral de contaminação. Então, Lília, se um produto tiver aprovado e o monitoramento ambiental reprovado, eu preciso de uma investigação bem robusta para que esse lote seja liberado, né? O monitoramento ambiental reprova produto? Não, mas sem ele também eu não atesto qualidade do produto, né? Então, isso tem que ser uma realidade para a gente. O produto foi reprovado, o monitoramento ambiental tá ok. Posso aprovar o produto por causa do monitoramento ambiental? Também não. E tudo que cresce. No grau A, na verdade, não pode crescer nada, né, gente? Mas tudo que cresce em grau A e B precisa ser identificado. Por quê? O grau B, ele é o suporte ao grau A. É o que entra ali no processo. Então, eu preciso conhecer a microbiota residente das áreas. Eu devo considerar também, gente, identificação no grau C e D, né? Principalmente, quando minimamente, né, a gente estabelece quanto que a gente chama de limites, né? Aí para as áreas de grau C e D, a gente estabelece os limites de alerta de ação. Precisa identificar pelo menos a nível de gênero, no grau D você precisa identificar, né? Por quê, gente? Isso é algo bem importante. Eu trago uma frase aqui que eu sempre falo muito essa frase. Micro-organismos de difícil controle. Quais são os micro-organismos de difícil controle? São os micro-organismos formadores de esporos, que são eles, os bacilos esporulados, os bolores. Esses micro-organismos são micro-organismos difíceis de retirar da área e que têm um impacto gigante sobre a qualidade dos produtos. Então, esse micro-organismo é um indicador de limpeza deficiente, de perda de controle da área, ou seja, meu ar daquela área não está funcionando bem, minha paramentação não está funcionando bem, e ele pode causar um estrago bem grande na qualidade do produto, né? A gente sabe que a contaminação microbiana, muitas vezes ela tem um impacto nas características principalmente organolépticas do produto, ela deteriora alguns conservantes, então, além disso, né, a gente indica aí que aquela área não está bem controlada. Então, a gente precisa identificar, precisa saber qual micro-organismo que está ali.
A ausência de micro-organismos censuráveis, né, que são aqueles micro-organismos que lá no limite microbiano, né, na pesquisa de patógenos que está aí no dia a dia de vocês, pesquisa de patógenos, né, o teste que a farmacopeia pede, tem a Pseudomonas aeruginosa, tem a E. coli, é um micro-organismo censurável, ou seja, ele está censurado, ele não pode estar ali. E também identificar o que cresce no média-fio, né, nas simulações de processo asséptico, porque o média-fio é uma simulação completa do meu processo, né, que a gente vai abordar também um pouquinho na pós, trazer tudo isso. Então, todos esses conteúdos que eu estou falando um pouquinho aqui pincelados, vocês vão ter oportunidade, né, de quem fazer a pós, de entender um pouquinho, né. Por exemplo, eu gosto muito de compartilhar isso com vocês, porque eu acho que ajuda bastante, né? Só um instante, por favor. Tendência, por exemplo, então, às vezes eu tenho muitos problemas lá na área por monitoramento ambiental, por exemplo, o que eu acho na área, as contaminações que eu acho na área. Então, por exemplo, tem uma área na qual eu tenho muitos bacilos gram-negativos, estou achando muito bacilo gram-negativo. Gram-negativo não é para estar dentro da área, ele não é formador de esporo, ele não tem proteção, ele não fica disperso no ar, mas aquela área está com umidade. Então, é um micro-organismo que adora umidade. Então, tem aquela tendência. Identifiquei, vou identificar algum problema na área. Então, eu vou lá e penso, deixa eu olhar para a umidade dessa área. O micro-organismo, ele passa a ser um indicador, né? Tendência na incidência de bacilos gram-positivos esporulados. Então, pode ser algum problema em HVAC, sujidade, que é a sanitização inapropriada, né? Então, eu vou começar a olhar ali, meu sistema de HVAC. O que é o HVAC, gente? É o sistema de ar da fábrica, né? É todo o que permite que as áreas ficam limpas, faz a troca do ar em número adequado. Então, eu vou olhar, será que esse sistema está funcionando mesmo de forma adequada, né? Tendência em bactéria coco gram-positivo. Às vezes eu tenho desvio de conduta de vestimento, comportamento de operador, né? Tendência em bolores, em fungo. Às vezes eu tenho umidade, algum problema na HVAC, filtro, condições de instalação. Essa é muito importante, tá, gente? Começou a achar bolor, já vê se não tem nenhuma rachadura, diferencial de pressão de forma errada, né? Um cruzamento com áreas de pressão que deveriam estar em cascata diferente. Então, começar a olhar para tudo isso. Então, vocês estão vendo tanto que a identificação microbiana ela é de extrema importância, porque ela nos permite conhecer o micro-organismo e tirar inúmeras conclusões, e inferir inúmeras coisas, e que dão muita robustez para as nossas investigações, para os nossos desvios. Se eu não identifico o micro-organismo, é impossível eu trabalhar. Se eu não identifico o micro-organismo, eu não sei a origem dele. Então, assim, pensar que valorizem, né? Muita gente fala, identificação, tem outros testes, o pessoal fica muito de olho no teste de esterilidade, né? Mas o teste de identificação dentro de um laboratório é um dos mais importantes, né? É um teste que, se ele não for bem conduzido, ele nos dá um norte errado, né? É um teste, inclusive, hoje, que as agências regulatórias nos cobram bastante. Então, elas chegam, elas querem ver, né? Análise de água, monitoramento ambiental, identificação. Elas começam a perguntar: você identifica o que cresce no monitoramento ambiental? Você identifica o que cresce na água? Por quê? Para o seu CAPA, para a sua ação ser efetiva, ser bem definida, né? Nos limites microbianos, né? A gente vai ter aí o suporte às investigações, né? O teste de limite microbiano, gente, como eu falei, é o teste conhecido como contagem, é aquele teste da farmacopeia que fala assim, olha, no produto tal, eu posso ter 100 UFCs, né, para bactérias e 1000 UFCs para fungo. Vocês já devem ter executado aí na rotina laboratorial. O que é extremamente importante no limite microbiano? Porque quando eu tenho um resultado fora de especificação ou um resultado fora de tendência, pela identificação microbiana, eu consigo saber a origem da contaminação. O que é interessante aqui?
Às vezes, a gente vê condutas inadequadas de amostragem e condutas inadequadas de análise. Ah, Lilian, olha, deu uma placa aqui, cresceu. Às vezes eu bato o olho e falo assim, ah, é um cocos. Dá uma investigada lá na amostragem, como veio, pede para pegar barrica por barrica daquele insumo, dá uma olhada. Ah, quando fez certinho, tudo dentro do fluxo, como que estavam os processos de higienização? Aí, às vezes, quando eu acho um bacilo esporulado, aí eu já começo a olhar para o fornecedor, começo a olhar para as técnicas de limpeza. Então, te permite ser assertivo, né? E hoje, as agências reguladoras, elas querem saber o que que você encontra, né? Falei um pouquinho aí para vocês dessas identificações, da importância. Eu abro agora para as dúvidas, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser comentar algo da palestra, não sei como que está o nosso tempo, Tiago, né? Temos tempo ainda, né? Tem algumas perguntinhas que eu vi no chat. Se quiser fechar a apresentação, dá para a gente ver o que perguntaram para lá e está aberto também para vocês perguntarem. Vou ver o chat aqui, se eu consigo responder todo mundo, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, temos muitas perguntas, Thiago. Deixa eu ver aqui, mas a maior parte também é falando sobre a palestra, né? Tem um da Fernanda. Tem uma pergunta da Raíssa aqui, né? Da Raíssa perguntando se eu tenho alguma orientação para erradicar ou minimizar contaminações por levedura do tipo fermentativo. Ó, levedura, ela não é comum em área produtiva, né? Então, nós temos que entender um pouquinho do processo. Levedura é um micro-organismo não esperado. O que, que eu espero muito em área produtiva? Aqueles micro-organismos que trazem, por exemplo, vêm do cocos gram-positivos, que vêm das condutas dos operadores, eu espero fungos, né, ambientais, mas levedura não é algo comum em área produtiva. O primeiro ponto que eu tenho que entender é fazer uma investigação bem minuciosa, né, olhar, né, meus fornecedores, olhar o que está sendo produzido naquela área, se é uma linha dedicada, quais as entradas, o que entra. Levedura, ela é um fungo, né, unicelular, ela não é um fungo filamentoso, ela sofre, né, bem a ação de álcool, de vários sanitizantes. Então, eu recomendo você olhar para o seu programa de limpeza, né, olhar se você, quando você validou os seus sanitizantes, se você validou os sanitizantes usando o que a gente chama de in-house, ou seja, os micro-organismos que a gente encontra nessa área, se você testou seu sanitizante para esse micro-organismo, né? Então, assim, para você erradicar, eu acho que o primeiro ponto que você tem que pensar aí, primeiro, que não é um micro-organismo comum, segundo, é fazer uma investigação bem minuciosa, né? Entender a origem desse micro-organismo, tá? Depois olhar para o seu programa de limpeza, entender o seu fluxo de materiais, pessoas, né? Para poder conseguir aí ter alguma questão. Se você precisar, o meu e-mail está aí nos contatos também, né? Estou à disposição aí para entender, se você depois quiser me mandar a caracterização desse micro-organismo, não tem problema nenhum, tá? Certo, muito obrigada, viu, pela explicação. Por nada, tô às ordens. Mais alguma perguntinha que eu não vi? Tem uma da Fernanda aqui também me perguntando que ela usa o Rapid, que eu acho que é da Termo, né? Eu posso usar apenas uma cepa dos micro-organismos detectados pelo kit? Olha, apenas um é pouco,
né? Eu sugiro minimamente 2 micro-organismos, tá? Para caracterização. Depende também da sua cepa. É uma cepa padronizada de uma coleção ATCC, kit é algo que você precisa validar bem certinho, tá? Eu te sugiro, se você quiser utilizar, eu vi algumas estratégias que tem pessoas que utilizam, né? Uma cepa detectada pelo kit e uma não detectada pelo kit. É uma estratégia bacana, né? Eu excluo e incluo. Mas eu recomendo que você utilize mais de uma cepa, tá? Até para você ter a assertividade aí daquelas questões que a gente falou. Inclusive, se forem cepas próximas também, é algo bacana para você poder conseguir demonstrar aí exatidão do seu kit, tá? Mas a gente não tem um ensaio pronto para isso, né? Eu tenho alguns capítulos da USP, tem um capítulo geral de validação da USP, que é um capítulo que norteia, mas assim, você não tem um beabá de validação desse kit, né? Você não tem nada de imposição, precisa ser validado. Porém, eu sugiro que se você puder utilizar mais de uma cepa, vai estar uma validação mais completa, né? Não sei se eu respondi, Fernanda. Aí tem mais uma aqui da Eliana. Qual método de monitoramento poderia ser utilizado além do SWAB na validação de limpeza? Então, a validação de limpeza, o SWAB, ela tem uma validação, uma recuperação baixa, né? Algumas pessoas utilizam a rinçagem também, que é uma forma de coletar, né? Uma água de rinçagem, é bacana. Mas realmente é difícil, é restrito. Algumas pessoas têm utilizado bastante uma metodologia que é a detecção de ETPs morto, né? Que é um SWAB que a gente tem aí, uma detecção para realmente determinar matéria orgânica. Mas a validação desse SWAB também ela é um pouquinho complexa. Em termos de validação, o que é importante? A primeira coisa para o pessoal da validação de limpeza é garantir que a micro validou o SWAB dela, tá? E a técnica. O micro-organismo, ele adere à fibra do SWAB. Então, eu preciso vortexar bem, eu preciso que o SWAB seja feito de forma correta para essa recuperação ser bacana. Por isso que o SWAB ela tem baixa recuperação. Então, eu preciso ver que se a micro validou, se isso está validado, né? Essa metodologia de recuperação. E eu posso também, eu sei que tem questões, né? A gente pode utilizar a técnica de Rodak, né? Se for uma área. Porém, eu sei que, por exemplo, há um bico de uma envasadora, tem que ser suave, né? Não tem como. Então, nessas situações, você pode utilizar. Mas em situações que eu tenho uma área que é regular, que não tem irregularidades, eu posso utilizar a técnica de rodar, que eu posso utilizar a rinçagem, né? Tem que tentar descobrir a melhor estratégia de contaminação, tá? De validação, como eu vou fazer, tá bom? Alguém perguntou se eu vou disponibilizar a palestra, vou sim. A da Raíssa a gente respondeu. Alguém me perguntou se é ideal fazer um gráfico para saber a tendência. Sim, é necessário. As tendências, elas precisam ser monitoradas. Inclusive, o seu gráfico precisa ter tratamento estatístico, tá? Ele precisa ter desvio padrão, às vezes tem que ser uma carta controle. Então, quando a gente fala de tendência, a gente precisa fazer tendência sim, com tratamento estatístico. Então, você tem que pegar, tabelar todos os resultados da sua área, né? Olhar ali, fazer o tratamento estatístico para entender, né, se o comportamento daquela área está adequado e quais são os micro-organismos que crescem, né? Então, essa tendência, ela precisa ser avaliada, inclusive, estatisticamente, tá? Quais são as causas para contaminação do piso por bacilos gram-negativos? Como controlar essa contaminação? O uso de spore cleans é eficiente? O uso de spore cleans é eficiente, mas é um tiro de canhão numa formiga. Os bacilos gram-negativos, eles sofrem bastante ação de álcool, tá? E agora, meu entendimento é, piso, por que eu estou monitorando o piso?
né? Eu estou trabalhando com a área limpa, porque se eu estou trabalhando com a área limpa, geralmente abaixo do retorno do HVAC já é uma área que eu estou fazendo o retorno do ar, é uma área suja. Piso que você fala é piso parede, né? Se for parede, pode ser que você esteja com bastante umidade naquela área. Então, checa os seus parâmetros ambientais, né? Primeiro, pressão, diferencial de pressão, temperatura, umidade, né? Naquela área. Checa se aquela área não é perto de um ponto produtivo no qual coletam água. Checa se o seu ponto de monitoramento ambiental ele foi colocado em um local adequado, né? Sport Cleans é eficiente, mas você tem outros sanitizantes que você poderia utilizar aí, porque Sport Cleans é para micro-organismos esporulados, tá? E eu acho que só, né? Acho que não tem mais perguntinhas. Acho que as outras são para o Tiago agora. Termino minha palestra por aqui, né? Acho A que a Débora Débora. levantou a mão. Pode falar, Débora. Talvez seja engano. É? Débora, Falou. gostaria de falar? Aí eu, então, encerro minha palestra por aqui, né? Agradeço, né, o compartilhamento aí das experiências, das trocas, das perguntas, né? Vou deixar meu e-mail, né? Então, se vocês tiverem dúvida quando eu posso, eu sempre respondo. E agradeço o Tiago, agradeço a presença de vocês, né? Até esse horário conosco. Recomendo, gente, faça a pós. Esse tipo de discussão é o tipo de discussão que nós vamos ter dentro da pós. Então, olha o quanto é enriquecedor, né? A gente poder discutir e trazer informações, que então vocês vão poder trazer coisas que do dia a dia de vocês aí para a gente poder discutir, conversar, né? Então, agradeço a todos, tá? Espero que todos aí participam, façam a pós para a gente fazer essa troca valiosa aí de conhecimento. Tiago, eu deixo com você agora, se você quiser encerrar. Vou finalizar aqui a gravação, um minutinho.